Finalmente, The Blacklist voltou com a sua 8ª temporada, exibindo seu 3º episódio desde a paralisação que teve lá em dezembro do ano passado, quando exibiu apenas 2. Eu já assisti esse 3º que foi exibido só nos Estados Unidos por enquanto e vim aqui comentar com vocês como é que foi, o que eu achei e vamos dar aquela xingada básica na Liz, porque dificilmente a gente vai achar alguém que concorde com as coisas que ela tá fazendo. Ou eu tô errado? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu sei que você estava com saudade desses vídeos aqui de The Blacklist, eu também estava, mas finalmente conseguimos voltar com essas análises semanais aqui a cada episódio que for saindo nos Estados Unidos. Já começo esse vídeo, antes de falar do episódio, já começo respondendo vocês. Não tem data para chegar no Brasil, nem no canal AXN, nem na Netflix. A 8ª temporada ainda é um mistério por aqui. Por enquanto só está exibindo lá nos Estados Unidos. Lá passa todas as sextas-feiras e aí sempre tem um jeito da gente assistir por aqui, mas oficialmente ainda não está disponível em nenhum lugar aqui no Brasil. Perguntas respondidas antes mesmo de vocês colocarem nos comentários, então já deixa seu like, já se inscreve e vamos falar do 3º episódio, que se você não assistiu, toma cuidado, porque obviamente vai ter spoiler desse episódio. E eu vou deixar para falar da Liz daqui a pouquinho, só vou apontar uma coisa aqui que é muito importante que a gente não pode deixar de lado enquanto for assistindo essa temporada, que o Reginald, ele tá piorando. A saúde dele tá piorando muito, ele tá tossindo sangue, ele passou mal, ele desmaiou, teve que ir pro hospital, ficou entubado. E no finalzinho do episódio, já dá pra ver que ele já tá falando diferente, já tá falando fraco, então assim, tá complicado, seja lá o que ele tiver de saúde, problema de saúde ali, tá ficando cada vez mais avançado. Eram coisas que a gente já tava vendo, uma dica ou outra aqui desde a 5ª ou 6ª temporada, mas que foi avançando. Nesse comecinho da 8ª, parece que eles tinham deixado de lado nos 2 primeiros episódios pra focar um pouquinho na guerra entre o Reginald e a Katarina Rostova, mas agora que essa guerra acabou, aparentemente essa doença voltou a atacar o Reginald, então assim, se preparem, porque provavelmente, 98% de certeza que em algum momento o Reginald vai morrer, seja pela doença, ou seja porque ele vai ficar fraco graças à doença, e assim alguém vai acabar conseguindo matar ele. Então isso vai acontecer, mano, é quase certeza, porque já tá muito avançado, mesmo que ele descubra uma cura, seja lá pro que ele tiver, mas já tá muito avançado, então eu acho difícil ele se recuperar disso. Ou seja, ele pode sim morrer ainda nessa 8ª temporada, por mais que já tenha sido renovada pra 9ª. Quem me segue no Instagram já recebeu essa notícia, ou quem me tem lá no negócio do WhatsApp também, na lista de transmissão, a gente já sabe que foi renovada para a 9ª temporada, o que é uma notícia muito legal, porque a gente ama essa série, só que desde a 7ª a história tá sendo meio arrastada, meio repetitiva, esse mistério da identidade do Reginald que ninguém aguenta mais. Então eu gostaria que isso fosse respondido agora, para que a 9ª temporada tenha uma história legal de ser acompanhada, tem alguma novidade, alguma coisa diferente. Mas depois a gente fala um pouquinho mais disso. O fato é que o Reginald provavelmente vai morrer e pode ser que aconteça ainda nessa temporada. Ah, mas como é que a 9ª vai ficar sem o Reginald? Não sei. Pode ser algumas pessoas tentando disputar para ficar com o império dele. Pode ser que ele se torne, entre aspas, aqui um fantasma assombrando a Liz, porque de repente ela vai acabar matando ele e depois ela se arrepende e aí ela vai começar a tentar resolver umas treta dele, tentar buscar alguma vingança porque uma outra pessoa mata ele. Pode acontecer várias coisas e ele pode continuar participando da 9ª temporada como flashbacks ou um fantasma de alucinação, alguma coisa nessa pegada. Mais ou menos como apareceu quando o Tom morreu, que a Elizabeth Kane descobriu todas aquelas coisas sobre o Reginald e tal, e aí ela tava no túmulo do Tom e o Tom apareceu atrás dela. Não era necessariamente um espírito, não era uma alucinação, mas é uma representação do que a Elizabeth Kane estava tentando conversar com a memória que ela tinha do Tom King. Foi mais ou menos isso que eles quiseram passar e pode ser que isso aconteça de novo caso o Reginald morra ainda nessa temporada. Mas o mais provável é que o Reginald só morra realmente na 9ª temporada. Mas que ele vai morrer, provavelmente vai acontecer sim. Então já vai se acostumando com essa ideia. E agora sim, vamos falar das coisas referentes a Elizabeth Kane nesse episódio. Já chegou até aqui, não esquece de deixar o like, de se inscrever. Não deixa pro final do vídeo não, senão você vai esquecer, tá bom? E comenta o que você achou desse episódio também. A Elizabeth Kane, cara, não dá pra falar dela sem sentir raiva, sem sentir... Sabe? É muita ingratidão da parte dela. Primeiro que já tá chato isso, porque ela tá nessa guerra, busca da verdadeira identidade do Reginald, que ele mentiu pra ela e que ele traiu ela desde a 5ª temporada, mano, a gente já tá na 8ª, velho. Essa motivação, cara, ela não me convence, sabe? Cara, beleza, ela quer saber do passado dela, ela quer saber das coisas da vida dela, que inclui o passado do Reginald também. Tudo bem você querer saber isso, tudo bem ela ficar com raiva do Reginald e tudo mais, mas tipo, ir atrás dele pra matar. Ah, ele matou a Katarina Rostova. Caguei, a Katarina Rostova acabou de chegar, mano. É a mãe dela, mas é a mãe biológica. Ela não tinha todo esse sentimento pela Katarina a ponto de jogar a vida dela fora.
sabe? De pedir demissão do FBI, de colocar a vida dela em risco, de colocar o risco dela ser presa e deixar a Agnes sozinha, que já é órfã de pai. Tipo, jogar tudo isso pro alto pra vingar a morte de uma mãe que acabou de chegar, que ela mal conhecia, que a gente nem sabe se é a mãe dela de verdade. Não, né, velho? Então, pra mim, a motivação da Elizabeth King é muito ruim, é muito forçada, ou a própria Elizabeth King é uma chata. E isso eu acho que já é meio que unânime pra gente aqui. Porém, apesar disso, a gente tem que concordar, mano, é inegável que ela é a maior adversária que o Reginald já enfrentou até aqui. Porque ela é muito inteligente, isso não dá pra negar, ela é muito boa no que faz, nas coisas de FBI, de investigação, de ir atrás de alguém, de rastrear alguém, de planejar as coisas, ela é muito boa nisso também. Aí ela tem todo esse treinamento que ela teve pelo FBI, ela deveria ser uma boa profiler, né, que é a pessoa que define o perfil de um criminoso. A gente sabe que ela não é tão boa assim, mas ela tem esse trampo também, ela tem essa função, e ela foi treinada de certa forma também pelo Reginald. Então ela sabe pensar como uma policial, mas ela aprendeu a pensar também como uma criminosa, que é algo que o Reginald tá ensinando ela desde a primeira temporada. Logo, ela se torna uma adversária muito, muito perigosa contra o Reginald, porque tudo que ela tenta fazer, ela chega muito perto de conseguir. Ela tentou matar o Reginald com a bomba lá no carro, só não deu certo porque o Reginald passou mal. Aí ela tentou matar o Reginald também no hospital. Mano, o plano dela deu tudo certinho, como ela tinha falado. Só que ela não contava que o Wrestler ia entrar lá, não contava que o Reginald ia acordar e ia perceber que tinha alguma coisa errada ali também. Então ele não contava com essas pequenas coisas. Mas estava dando muito certo. Ela é muito inteligente e acaba se tornando uma pessoa muito perigosa contra o Reginald. Agora, a pergunta é, existe alguma chance de nessa guerra entre o Reginald e a Elizabeth King eu ficar do lado da Elizabeth King? Não. Não existe nenhuma mínima chance disso acontecer, cara. Não existe. Porque a Elizabeth King pra mim ela é muito ingrata. Como eu disse, ela quer ficar com raiva, fica, mas o Reginald já fez tanta coisa por ela, já salvou ela, já, sabe, já se sacrificou por ela, já sacrificou os segredos dele por ela, quando a maleta de ossos lá, quando ele achou que ela tinha sido sequestrada. Lá na segunda, terceira temporada, que ela matou lá um senador, ele fez de tudo por ela pra ajudar ela a ser uma fugitiva, pra ajudar, sabe, a sair dos holofotes ali. Ele já fez tanta coisa por ela e, tipo, ela não pode perdoar ele por nada. Ah, não, mano. Aí ela ainda fez ele ser preso, ele foi condenado à morte, ele quase morreu por culpa dela, só não morreu graças ao Harold Cooper, senão ele tinha também ido pro saco. Então ela já traiu ele tantas vezes e ele mesmo assim continua perdoando, só que ela não consegue perdoar um negocinho dele? Não cola pra mim. Então nunca que eu vou ficar do lado da Elizabeth King, pelo menos não com todas as informações que a gente tem até agora. E pra piorar o sentimento que eu tenho pela Elizabeth King, ela não só trai o irmão Reginald, como nesse episódio ela traiu o Aran, né, porque ela fingiu que tava com saudade dele, que foi se despedir pessoalmente só pra pegar uma folhinha ali dele, pra conseguir as bombas lá que ela queria pra matar o Reginald. Então ela traiu ele e ele ficou muito magoado com isso, e não mexam com o Aran, porque eu protejo ele até o final dessa série. E depois ela trai o Wrestler também, tipo, ela quase matou ele, e aí ela vai lá e no final do episódio e fala, me desculpa, eu fiquei mó triste quando eu sabia que você tava no quarto, achei que você pudesse morrer e tal. E tipo, ele perdoa e fica por isso mesmo, cara. Eu não vou julgar o Wrestler, porque aparentemente ele tá apaixonado por ela, e quando tá apaixonado, você faz esse tipo de coisa mesmo. Agora, ela usar ele dessa forma, eu torcia muito pros dois ficar juntos, eu já falei isso aqui em vários vídeos sobre The Blacklist. Agora eu não torço mais. Agora eu quero que Elizabeth King se ferre muito, porque ela tá passando dos limites. Porque, mano, ela não ligou pros efeitos colaterais que aquela bomba dentro de um hospital poderia ter causado, sabe? O plano dela deu certo, ela é inteligente, como eu falei e tal. O Harold Cooper falou que provavelmente aquela bomba só ia coisar no quarto mesmo. Mas, cara, o tanto de gente que tinha dentro do hospital, como é que você deduz que ninguém mais vai entrar no quarto e você vai conseguir matar só a pessoa que você quer matar? É quase impossível. Por que ela não planejou um negócio de tipo, pô, o Reginald tá lá, tá hospitalizado, provavelmente tomando um soro na veia. Vai lá, coloca um veneninho. Precisava de uma bomba pra explodir um hospital público? Por mais que não matasse ninguém, não ferisse ninguém, você ia inutilizar um quarto que outras pessoas precisam, sabe? Pra poder sobreviver, pra poder se curar e ia poder interditar o hospital e prejudicar a vida de outras pessoas, a saúde de outras pessoas, porque era um hospital público. Então, tipo, ela não tá pensando em nada, em nenhuma consequência. Fora aquele negócio que eu falei também, que se acontece alguma coisa com ela, ou ela for presa, ou ela for morta, a Agnes já não tem pai, ela vai ficar órfã de vez. Se ela conseguir matar o Reginald, ela for presa, o Tom King já morreu, e a Katarina Rostova já morreu, então a Agnes já não tem vó, já não tem pai, não vai ter vô e não vai ter mãe, tipo, vai ficar totalmente abandonada. Ela tá cagando pra própria filha por causa dessa vingança. Como é que alguém consegue ainda defender Elizabeth King? Desculpa,
não vou passar pano pra ela. E pra fechar ainda tudo que eu penso da Elizabeth King, nesse episódio também ela ficou insuportável, porque ela não só traiu todo mundo, como ela tá achando ruim que as pessoas estão se preocupando com ela. Mano, que mulher chata, insuportável, velho. Tipo, o Harold demonstrou uma preocupação ali por ela e pela Agnes, ela achou ruim, ficou toda ofendida. Depois o Wesley, que se preocupou, foi atrás dela pra ver se ela tava bem e tudo mais, não denunciou ela pra FBI, não falou nada, só tava realmente preocupado, genuinamente, e ela achou ruim de novo. Tipo, cacete, mano, não é possível, velho, não é possível, é sério. Não é possível que alguém ainda goste da Elizabeth King. Não é o meu caso, obviamente. Então, assim, é claro que essa temporada inteira vai ser baseada nessa guerra, então não teremos nada resolvido daqui até o final da temporada. Eu espero que não fique cansativo, que a gente tenha novas informações, principalmente sobre o passado do Reginald também, mas a gente precisa ter motivações pra durar ali uma temporada de mais de 20 episódios, porque senão ninguém vai aguentar, certo? O fato é que até aqui ainda estou gostando, por mais que eu esteja odiando a Elizabeth King, mas faz parte. Se tá despertando um sentimento tão forte em mim, significa que o episódio e a temporada em si tá sendo muito legal. Agora nos resta saber qual que vai ser o desenrolar dessa história, vamos acompanhando aí episódio por episódio, e óbvio que eu estou do lado do Raymond Reginald, e pelo que eu tô percebendo a divisão do FBI também, eu acho que eles vão se dividir para esse apoio aí nessa guerra, cada um para um lado ali. Eu acertei em um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre umas perguntas que vocês me mandaram sobre The Blacklist, e uma dessas perguntas foi justamente como que a equipe do FBI se dividiria se tivesse uma guerra entre eles dois. Eu comentei que o Wrestler e o Harold ficariam do lado da Elizabeth King e a Alina Park e o Aran ficariam do lado do Raymond Reginald. O Aran, eu acho que ele realmente está indo pro lado do Reginald, porque ele se sentiu traído pela Elizabeth King, e o Wrestler, obviamente, está do lado da Elizabeth King porque ele tá apaixonado e tá perdoando qualquer coisa que ela faça. O Harold, ele tá defendendo o Reginald ainda, mas ele tá percebendo que, mano, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô? Ele ainda tá meio em cima do muro, então pode ser que ele volte pra Elizabeth King ou fique realmente do lado do Reginald, que é o que ele tá mais defendendo nessa história, porque ele tá vendo que a Elizabeth King tá fora de controle. A Alina Park é a única que ainda tá totalmente aleatória, ela pode ir pra qualquer um dos lados, mas eu ainda acredito que ela fique do lado do Reginald, porque ela não tem tanta amizade assim com a Kim, mas ela tem uma certa identificação com o Reginald pelo seu passado sombrio. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar daqui pra frente. Agora eu quero saber o que você achou desse terceiro episódio, o que você espera pros próximos. Aliás, o quarto episódio vai se chamar Elizabeth King, e não tá o número da lista ali, porque o Reginald falou que vão precisar colocar a Elizabeth King no topo da lista negra dele, só que não tá especificado o número, então pode ser que ela seja a número 1 ou a número 2. Eu ainda chuto que ela seja a número 2 e que o número 1 seja realmente o Raymond Reginald, mas a gente vai descobrir no próximo episódio, talvez. Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, não esquece de se inscrever clicando aqui nessa bolinha, veja outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem toda uma playlist de The Blacklist, de vários vídeos que eu já tô fazendo há muito tempo. Então se você é novo por aqui, não viu as análises dos episódios anteriores, perguntas, curiosidades, tem um monte de coisa aqui, ou tem outro vídeo aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar também. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima, valeu!